Olá, bem-vindos à nossa videoaula de biotecnologia vegetal. E nessa videoaula a gente vai ver um pouco sobre o laboratório de cultura de tecidos. O laboratório de cultura de tecidos vai ser um espaço em que todas as técnicas aprendidas durante a disciplina vão ser realizadas. Então é de suma importância a gente entender como ele funciona e quais são as áreas de funcionamento do laboratório, quais são os cuidados que a gente tem que ter em cada área e quais são os equipamentos que a gente deve encontrar em cada área para a gente conseguir entender mais ou menos como a cultura de tecidos vai acontecer dentro desse espaço. Bom, o Laboratório de Cultura de Tecidos ele tem uma organização e uma infraestrutura básica que vai garantir o sucesso das técnicas e o sucesso da cultura. Bom, essa infraestrutura básica ela é dividida em 6 áreas, cada área tendo a sua função e tendo os equipamentos necessários para desempenhar essas funções dentro dessas áreas. Bom, a gente vai ver uma a uma para que cada uma serve e quais são os cuidados que a gente tem que ter dentro de cada uma dessas áreas, bem como o que a gente vai encontrar dentro dessas áreas e por que elas são importantes. Bom, a primeira área é a área de lavagem e esterilização. A principal função dela, como o próprio nome já diz, é de descarte dos meios de cultura utilizados e outros resíduos, ou seja, vai ser aqui que a gente vai utilizar para descartar os meios de cultura que a gente já fez, que a gente já utilizou, que já estão sem nenhum tipo de nutriente ou já não tem mais nenhuma função dentro da pesquisa. A gente vai ter uma área de lavagem de vidraria, que é onde a gente vai, depois de descartar esses meios, a gente vai lavar para poder reutilizar a vidraria que a gente uma vez utilizou na cultura. De esterilização da água e dos meios de cultura, além dos utensílios, ou seja, vai ser nessa área que a gente vai garantir que todos os equipamentos e reagentes que a gente usa na cultura vão estar em condições assépticas. Apesar de ser aqui o lugar onde a gente vai garantir a esterilização e asepsia dos equipamentos e reagentes, o local em si, ou seja, o espaço físico, não precisa ser tão asséptico assim. Ou seja, as condições de asepsia não são tão exigentes quanto outras áreas que a gente vai ver mais para frente. Isso porque normalmente é uma região de uso comum do laboratório. Os equipamentos que a gente pode encontrar dentro dessa área são o autoclave, que é o principal equipamento que a gente usa para esterilização de tanto de meios quanto de equipamentos, de utensílios. Estufas, que servem para armazenar tanto equipamentos quanto reagentes em certa temperatura controlada. Um destilador de água, que vai ser a nossa fonte principal de água, tanto para a cultura quanto a água esterilizada que a gente usa durante a manipulação. Os materiais gerais que a gente encontra nesse espaço são vidrarias em grande quantidade, ou seja, Beckers, placas de Petri, Erlenmeyers, ou seja, tudo que a gente precisa para preparar os meios e para armazenar os meios. Balcões com pias grandes, que servem para a gente lavar os materiais que tanto que a gente descartou. E bandejas que a gente usa durante o manejo da cultura. É um local que a gente precisa ter sempre fácil acesso à água, que ela vai ser imprescindível para o preparo dos meios e para manejo da cultura. Chuveiro de lavar óleos e saídas de emergência, que são imprescindíveis em qualquer laboratório, que são os equipamentos de uso comum de segurança. Então, a gente precisa deles em todo o laboratório e vai ser nesse lugar que a gente vai encontrar o chuveiro lava-óleos para caso aconteça algum acidente, a saída de emergência para a fácil saída do laboratório caso aconteça alguma coisa dentro do laboratório. Bom, então aqui tem uma lista de vidrarias que a gente pode encontrar dentro desse laboratório, dentro desse espaço. Cada uma vai ter uma função específica dentro da cultura. Como, por exemplo, os proveitores vão servir para medir o preparo dos reagentes, os Beckers também para o preparo, os Erlents também, pipetas que são vidrarias volumétricas, tubos de ensaio, placas de PET que vão servir como espaço para inoculação das culturas, frascos de conserva que também podem ser usados, samples plásticas autoclavadas para frascos e tubos, enfim.
Vão ser várias vidrarias que a gente vai encontrar nesse meio, cada uma vai ter uma função específica dentro da cultura, dentro da técnica de cultura de tecidos. A lavagem das vidrarias ela tem que ser sempre com detergente neutro e a gente sempre faz uma lavagem com água de torneira e logo depois a gente utiliza água deionizada e hipoclorito para garantir a esterilidade daquela vidraria quando a gente lava a vidraria. Bom, vamos pensar que a gente tem uma vidraria que está com meio de cultura, ou seja, ela já foi utilizada, a gente precisa lavar ela para utilizar de novo. Então, como que a gente faz? A gente retira o excesso de meio de cultura dos frascos, a gente coloca as vidrarias de molho em água detergente por cerca de 24 horas. Depois a gente faz uma lavagem com Discold Liner Esponja, ou seja, realmente esfrega a vidraria, enxágua a vidraria com água de torneira e após isso com água destilada para retirar os resíduos de cloro ou de qualquer mineral ou bactéria que venha na água de torneira. E depois a gente faz um enxágue com uma solução de hipocloreto de cloro em diferentes concentrações para garantir a esterilidade daquela vidraria na hora de utilizar para fazer a cultura. A secagem das vidrarias ela pode ser feita ao ar, sob papel filtro ou absorvente ou em estufa de até 150 graus Celsius. A gente tem que, depois de secar a vidraria, vedar com papel alumínio e armazenar em um armário fechado para evitar com que entre coisas dentro do recipiente e evitar empoeiramento e qualquer tipo de contaminante dentro daquele recipiente. Bom, tudo que a gente utilizar dentro da cultura, vidrarias, meios, instrumentos de manipulação, a gente tem que esterilizar. E a esterilização a gente utiliza normalmente autoclaves para tudo que é autoclavado, estufas, hipoclorito de sódio ou outros filtros como o Millipore, que vai fazer a água Milliquê, para fazer a esterilização da água, por exemplo. Como que acontece então, por exemplo, a esterilização com uma autoclave, que é a mais comum que a gente utiliza na cultura de tecidos vegetal? Bom, ela vai acontecer, como vocês já devem ter visto em microbiologia, com o intuito de retirar qualquer tipo de micro-organismo, qualquer coisa que possa crescer dentro da cultura e roubar os nutrientes da planta. Então, primeiro a autoclavagem ela vai acontecer a 121 graus Celsius e você vai deixar dentro do autoclave ou a vidraria por 15 a 20 minutos para que durante esse tempo todas as bactérias e todos os micro-organismos presentes dentro daqueles equipamentos e daqueles meios estejam esterilizados. Os meios, agora, vamos supor assim, se eu tenho um meio X que não pode ser autoclavado porque a temperatura de 121 graus degrada algum componente daquele meio. Então, o que a gente faz normalmente? A gente pega e filtra aqueles meios, ou seja, com a utilização de membranas com furos, né, com poros muito pequenos, ou seja, aqui está de 0,22 micrômetros, a gente garante que dentro daquele meio não vai ter nenhum tipo de contaminante, nenhum tipo de bactéria ou célula que vai crescer, que vai passar por esse filtro. Normalmente então você coloca esse meio antes do filtro e por uma diferença de pressão esse meio passa pelo filtro, deixando para trás todas as células e deixando na membrana então todas as células e todos os componentes contaminantes daquele meio. Outra coisa que a gente pode fazer também é esterilizar por calor a seco. Mas daí o calor a seco, diferente da autoclavagem, ele é um pouco menos eficiente para eliminar alguns tipos de bactérias e fungos, principalmente aqueles que esporulam. Então, para garantir a asepsia em calor seco, a gente normalmente coloca uma temperatura maior, a 150 graus Celsius, um pouco maior do que a 121 da autoclave, e a gente coloca por um tempo maior também. Enquanto na autoclave a gente colocava de 15 a 20 minutos, no calor seco a gente coloca de 3 a 4 horas. Lembrando que esses dois tipos de esterilização são mais comuns, né, sendo que o calor seco não é tão comum assim. Bom, depois que a gente passa e esteriliza tanto os meios quanto quanto as vidrarias que a gente vai utilizar
nas técnicas, a gente precisa passar para a área de preparo do meio de cultura. Como o próprio nome já diz, a função desse local é de preparo dos meios e de soluções diversas, bem como o do material vegetal destinado à introdução in vitro. Ou seja, vai ser nesse preparo, nessa área de preparo, que a gente vai preparar tanto os meios quanto o material que a gente vai fazer a cultura dele. Então, nesse local a gente precisa principalmente de balcões amplos, para que a gente possa condicionar os equipamentos, geladeiras e freezers para armazenar as soluções, e armários para os estoques de vidrarias e reagentes que a gente utiliza nesse espaço. Alguns equipamentos comuns desse espaço são a balança analítica, que vai ser importante para a gente mensurar os reagentes que a gente está utilizando, né? As balanças comuns, pHmetros para ajustar pH de meio, agitador magnético aquecimento, para caso o meio contenha algum componente que não seja facilmente dissolvível, um destilador de água, deionizador ou osmose reversa, forno micro-ondas, distribuidor automático de meio de cultura. Ou seja, são esses equipamentos mais comuns que a gente encontra nesse espaço. Bom, sendo assim, o que a gente precisa? O que normalmente a gente precisa fazer? A gente tem células somáticas totipotentes e a gente quer que elas retornem ao estado meristemático. Ou seja, essa é a lógica básica de toda a cultura de tecidos. Fazer com que células somáticas totipotentes que a gente encontra na folha, em qualquer órgão, retornem ao estado meristemático em que ela pode formar qualquer tecido. Sendo assim, a gente precisa garantir, durante o preparo do meio de cultura, que a planta tenha condições para que isso aconteça. Sendo assim, a gente precisa de 3 coisas principais. As substâncias necessárias para que todo esse processo ocorra. A gente precisa padronizar o explant que a gente está utilizando, escolher qual explant a gente vai utilizar e fazer o preparo desse explant. Primeiramente, as substâncias necessárias que a planta precisa são principalmente macro e micronutrientes que vão servir para que vão fornecer àquela planta as condições para que ela cresça. Esses macro e micronutrientes, eles normalmente eles já vêm dentro do meio de cultura, então a gente já sabe mais ou menos quanto cada planta precisa de macro e micronutrientes, a gente só adiciona no meio. A planta ela também precisa de açúcares, sacarose e glicose, porque dentro da condição de cultura, a planta ela vai sair do estado de autotrófico e vai entrar no estado heterotrófico. Então, ela não vai ser capaz de produzir os açúcares que ela vai consumir para o seu metabolismo. Sendo assim, a gente precisa fornecer esse açúcar para ela. Normalmente o açúcar que a gente escolhe para fornecer para ela é a sacarose ou a própria glicose. A gente precisa de fito-hormônios, porque é a relação de fito-hormônios, como a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas, que vão dizer para o tecido em que direção ele vai seguir na desdiferenciação ou na diferenciação que é aquele tecido que eu estou fazendo. Esses fito-hormônios, a relação entre eles, vai mudar dependendo do meu objetivo. Se eu quero fazer calo, eu vou colocar uma relação de fito-hormônios. Se eu quero risogênese, eu vou colocar outra relação. Se eu quero cauligênese, eu vou colocar outra relação de fito-hormônios e a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas. A gente precisa também de meios de cultura já prontos, a gente pode ter também meios de cultura já prontos, alguns gelificantes caso o meio seja sólido, entre outras substâncias que a gente precisa, que o meio precisa ter para estimular as células somáticas totipotentes regredirem ao estado meristemático. Bom, depois que você prepara o meio, você seleciona todas as substâncias que você vai colocar, você decidiu qual é a relação de fito-hormônios baseado no seu objetivo que você vai colocar naquele meio, a gente precisa padronizar o explant que a gente vai utilizar daquela planta. Bom, a gente pode utilizar praticamente qualquer tecido da planta dentro da cultura de tecidos. Porém, cada tecido ele vai oferecer para a gente uma série de possibilidades diferentes. Por exemplo, fragmentos de tecidos foliares vão fornecer para a gente células com haploidia diferente do que se eu, por exemplo, pegar células de anteras. O que isso quer dizer?
que células de fragmentos de tecidos foliares vão ser células já maduras, enquanto células de anteras vão ser células germinativas. Sendo assim, às vezes eu preciso desse tipo de célula, às vezes eu preciso dessa. Às vezes eu só tenho algum tipo de tecido disponível, ou seja, eu não tenho a planta inteira, ela não está madura, ela não está florindo, então só tenho fragmentos de tecidos, ou então a planta eu não consigo tirar caules, ou eu não consigo tirar o meristema dela fácil, então eu preciso recorrer a folhas, ou às vezes só o meristema ele responde à cultura, enfim, dependendo do objetivo que eu tenho das condições da planta que eu tenho, eu vou escolher tirar um tecido diferente para fazer a cultura. As estratégias para a seleção do tecido a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas. Por fim, depois que eu fiz o meio, selecionei qual vai ser a parte da planta que eu vou utilizar para fazer o explant, a gente precisa fazer o preparo do explant. O preparo do explant ele vai depender de várias coisas. A primeira coisa vai ser das condições fisiológicas da planta doadora. Se aquela planta doadora ela tem uma condição fisiológica boa, então aquele tecido ele vai ter condições de sofrer um pouco mais de agressões do que um tecido que vem de uma planta fisiologicamente mais debilitada. É lógico que durante a cultura a gente sempre procura escolher plantas em que a condição fisiológica seja o mais ótima possível. Então é sempre importante você prestar atenção de como aquela planta que você retirou o explant está. É sempre bom ela estar em ótimas condições fisiológicas, mas isso nem sempre é possível. Bom, outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção é nas condições gerais de asepsia. Não só do explant, mas como de todo o material que a gente está utilizando na cultura. Porque todo problema que a gente tem, a maioria dos problemas no geral que a gente tem com a cultura é relacionado à contaminação. Então, tanto o explant quanto o meio, quanto a vidraria que está armazenando naquele meio, precisam estar livres de agentes contaminantes que podem crescer naquele meio e roubar os nutrientes daquela planta. Sendo assim, a gente precisa garantir a asepsia geral de tudo que a gente está trabalhando. Além disso, a gente precisa ter uma manipulação boa do explant e da cultura para que seja possível, para que a cultura seja mais. Ela tenha uma maior taxa de sucesso possível. Aqui a gente tem um exemplinho, uma plântula de café rubi crescendo in vitro, obtida a partir da gema auxiliar de uma plântula similar a ela. Então, esse exemplo aqui a gente tem uma planta obtida a partir da gema, mas a gente pode obter plantas a partir de praticamente qualquer tecido, como eu disse anteriormente. Falando agora um pouco sobre os meios nutrientes, um pouco mais especificamente sobre eles, a gente precisa de ter aquele meio nutriente precisa ter todas as substâncias que a planta encontra em vivo, ou seja, que a planta ou produz ou retira do solo para que ela possa crescer. Sendo assim, as substâncias principais que vão garantir o crescimento da planta são as fontes de carbono que ela tem, minerais e fontes de nitrogênio. As fontes de carbono vão ser importantes para dar energia para a planta. Os minerais são importantes de uma maneira geral no metabolismo. E as fontes de nitrogênio são importantes para a produção, principalmente de proteínas. Lembrando que, normalmente, quando a planta está em vivo, ela está associada a bactérias no solo que vão garantir o nitrogênio para ela. E, sendo assim, a gente precisa, como na condição in vitro, ela não vai ter acesso a essas bactérias, a gente precisa garantir uma fonte de nitrogênio secundária para elas. A mesma coisa com o carbono. Enquanto em vivo a planta é um ser autotrófico, ou seja, que pega o oxigênio, a água e consegue o gás carbônico e consegue produzir o seu próprio carbono orgânico, a planta in vitro ela está numa condição heterotrófica, ou seja, ela não vai fazer fotossíntese, pelo menos não no início do desenvolvimento, e ela vai precisar do carbono que está disponível no meio para que ela consiga só obter a sua energia.
Ahn, é, bom, os meios nutrientes, além de dar substâncias essenciais para o crescimento, eles vão, como eu disse anteriormente, controlar o padrão de desenvolvimento in vitro. Ou seja, vai ser o meio nutriente que eu vou colocar, as quantidades de nutrientes, as quantidades de fito-hormônios que vão controlar o quanto aquela planta vai se desenvolver. Se eu vou querer uma planta que se desenvolva rápido, eu vou colocar um certo padrão de nutrientes. Se eu quero uma planta eu quero que ela se desenvolva lentamente in vitro, eu vou colocar outro padrão de nutrientes. Ou seja, tudo isso aqui vai depender das exigências da planta e dos objetivos que eu quero. Bom, como eu disse anteriormente, a gente utiliza, como dá para a planta como fonte de carbono, açúcares. O açúcar que a gente mais utiliza na cultura de tecidos vegetal é a sacarose. Ela suporta mais altas taxas de crescimento. A quantidade de sacarose ela vai depender do explante, mas a concentração mais usual que a gente utiliza é a de 3%. Outros componentes, falando agora um pouco mais específico dos componentes químicos do meio de cultura, o componente principal, assim, maior quantidade no meio é a água, certo? A água, sem a água não existe vida. Então, ela precisa estar presente no meio, ela pode conter algumas impurezas, ou seja, ela precisa ser destilada e deionizada para garantir que essas impurezas sejam retiradas. Fontes de carbono, como eu disse anteriormente, açúcares e vitaminas, precisam estar presentes no meio de cultura. Alguns macronutrientes, como sais inorgânicos, para garantir sal metais para aquela planta. Algumas fontes de nitrogênio, fósforo, enxofre, potássio. Para isso a gente coloca no meio de cultura normalmente alguns extratos de levedura, extrato de malte, caseína, etc., para fornecer essas fontes de nitrogênio e de sais inorgânicos. Normalmente são esses os reagentes que a gente utiliza para fornecer esses macronutrientes. Agora, os micronutrientes, como o próprio nome já diz, são nutrientes que precisam estar em pouca quantidade, em micro quantidades, dentro do meio. São alguns metais como manganês, cobre, zinco, cobalto, magnésio, etc. Normalmente, não é necessário colocar um micronutriente por vez, sendo que esses já estão meio que, a maioria deles já estão dentro dos extratos, já estão dentro dos concentrados aqui. Muito dificilmente você vai ter que colocar eles separadamente, mas eles precisam estar presentes dentro do meio. E depois disso tudo, a gente precisa colocar os reguladores de crescimento. Lembrando que os reguladores de crescimento, ou fito-hormônios, eles vão ser as substâncias químicas que vão guiar o desenvolvimento da planta, ou seja, vão regular a morfogênese, a organogênese daquele tecido que eu estou trabalhando. E a gente vai ver mais para frente que, dependendo do explante, da espécie e do objetivo que eu vou ter naquela planta, eu vou ter que usar uma relação de reguladores de crescimento diferentes. Os reguladores de crescimento eles podem ser divididos em 4 classes: as auxinas, citocininas, giberelinas e o ácido abscísico. Eu acho que vocês já viram esses reguladores e esses hormônios na matéria de fisiologia vegetal, mas eles in vitro vão ter basicamente as mesmas funções ou funções parecidas com o que eles têm na planta em vivo. Por exemplo, as auxinas elas vão estimular a risogênese dentro da cultura. Para fazer o papel de auxinas, a gente vai ter de maneira geral, tá? Ela vai estimular a risogênese. Para fazer o papel das auxinas, a gente coloca normalmente no meio AIA, que é o nosso ácido indolacético, ácido indobutírico, que é a IBA, a ANA, ácido naftaleno-acético, ou o 2,4-D. Todas essas substâncias podem ser usadas para fazer a função de auxina, que é de estimular a risogênese, a formação de raízes. As tocinas, por outro lado, elas estimulam o crescimento da região aérea da planta, ou seja,
eles estimulam a foliogênese. Para fazer o papel de citocinina, a gente pode usar alguns reagentes que a gente encontra no laboratório. Os mais comuns é a zeatina, a cinetina, o BAP e o 2-IP. Esses são os reagentes mais comuns. As giberelinas, por outro lado, elas têm o papel de estimular a calogênese, ou seja, a formação de calos a partir de algum tecido vegetal. Para fazer o papel de giberelina, a gente usa normalmente 2 reagentes no laboratório, o GA3 e o ácido giberélico. E o ácido abscísico, por fim, o AMA, ele vai inibir o crescimento in vitro. Bom, além dos componentes químicos que eu já falei anteriormente, o meio de cultura também pode ter alguns outros complementos. Os primeiros complementos que a gente pode citar são as vitaminas. O metabolismo da planta, a planta já consegue sintetizar algumas vitaminas que são necessárias para o seu próprio metabolismo. Porém, algumas outras vitaminas ela não consegue. Sendo assim, a gente precisa suplementar o meio com essas vitaminas para que a planta consiga ter as substâncias necessárias para o seu crescimento. Então, algumas vitaminas que a gente normalmente coloca no meio são ácido fólico, riboflavina, vitaminas B1, ácido nicotínico, piridoxina, ou seja, várias vitaminas para que a planta consiga absorver para o seu crescimento. Outros compostos que a gente pode colocar por exemplo, o carvão ativado. Numa condição in vivo, ou seja, com a planta in natura, ou seja, na natureza, a planta ela secreta várias substâncias para o solo e para a atmosfera. Substâncias que não são necessárias para o seu metabolismo que ela precisa secretar. Então, quando ela secreta essas substâncias em vivo, essas substâncias são logo degradadas por alguns agentes químicos, físicos, até mesmo biológicos. Numa condição in vitro, essas substâncias elas tendem a se acumular dentro do meio. Sendo assim, esse aumento da concentração dessas substâncias pode acabar inibindo o crescimento, até mesmo matando a planta que está in vitro. Sendo assim, a gente adiciona carvão ativado para que o carvão ativado absorva esses compostos químicos que a planta excreta, para que eles não prejudiquem o crescimento da planta in vitro. Além disso, a gente coloca alguns outros agentes antioxidantes para evitar a oxidação tanto do tecido da planta como de alguns componentes do meio. Esses agentes oxidantes podem ser ácido ascórbico, ácido cítrico ou PVP. Além desses complementos, a gente pode colocar algumas misturas complexas, como eu já falei, extrato de levedura e água de coco são 2 exemplos. Eles vão servir como as fontes de macro e micronutrientes da planta. Além desses compostos, a gente pode colocar também compostos gelificantes, ou seja, que vão fazer com que o meio fique sólido. Isso para quando é interessante para mim que o meio seja sólido para, por exemplo, eu fazer o crescimento de uma muda. Se eu coloco a planta no meio líquido, o explant que eu coloquei lá vai acabar se afogando, não vai ter contato com o oxigênio, vai acabar se afogando e morrendo dentro do meio. Sendo assim, eu preciso colocar ele dentro do meio, mas sempre em contato com o ar. Então eu uso agar ou fita gel para garantir a gelificação desse meio. Além disso, a gente tem no mercado alguns meios prontos com os componentes de macro e micronutrientes necessários para o crescimento da planta. A gente tem tantos meios que são mais universais, ou seja, servem para o crescimento de praticamente qualquer planta, quanto meios de cultura com quantidades de macro e micronutrientes específicos para cada espécie em estudo. Isso a gente já encontra. Além dos meios que a gente compra prontos no mercado, a gente pode preparar os nossos próprios meios. Sendo assim, a gente precisa saber como prepara e como é o preparo dessas soluções, dependendo das concentrações que a planta precisa de cada nutriente. Sendo assim, aqui a gente vai revisar um pouco, mais ou menos, bem básico, sobre como é feito o preparo de soluções dentro do laboratório. Então vamos supor que eu queira separar 1 litro de solução estoque de 1 molar
de KNO3. Ou seja, eu quero preparar uma solução estoque que eu vou usar em vários meios de cultura dessa substância aqui. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso do peso molar do KNO3, ou seja, de 101 gramas, e eu vou fazer essa relação. Sendo assim, como eu sei que um mol de KNO3 vai pesar 101,1 grama, eu vou pesar 101,1 grama e vou colocar isso num recipiente e vou completar o volume para 100.000 ml, ou seja, 1 litro, com H2O, ou seja, com água. Sendo assim, eu tenho um preparo de uma solução de 1 molar de KNO3. Agora, para eu preparar, por exemplo, 100 ml de celulase a 2%, o que eu faço? Eu vou pesar simplesmente 2 gramas de celulase e vou completar o volume para 100 ml com água. Com isso eu vou garantir que naquela solução 2% vai ser de celulase. Outra forma também de eu medir dentro do laboratório a concentração dos reagentes é o ppm, ou parte por milhão. Ela indica a presença de 1 mg de soluto a cada 100 ml de solução. Então, vamos supor aqui, ó, eu quero uma solução de 10 ppm de NH4NO3. Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou pesar 10 mg dessa substância e vou completar o volume para 100 ml com água. Sendo assim, a gente pode preparar com esse tipo de conhecimento, a gente pode preparar qualquer solução que vai estar presente na cultura, que a gente vai utilizar para a cultura. Para sais minerais, algumas soluções de estoque de 100 vezes são suficientes para o preparo de 100 litros de meio. Ou seja, se eu preparar um estoque com 100 vezes, com soluções de 100 vezes, eu já consigo fazer 1.000 litros de meio. Ou seja, ter um estoque de soluções de sais minerais é muito eficiente para economizar tempo na hora de preparar o meio. Para as vitaminas, eu vou fazer a concentração de acordo com cada meio e vou armazenar sempre elas no freezer. Bom, depois que eu preparo o meio, eu preciso, como eu disse, tratar ele, ou seja, garantir com que ele seja estéril e não tenha nenhum tipo de contaminante. Sendo assim, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que pegar esse meio e avaliar. Para esse meio ser esterilizado, ele pode passar por autoclavagem? Todos os componentes que estão presentes nele podem passar por autoclavagem? Se sim, eu opto pela autoclavagem e autoclave naquelas condições que eu já disse para você anteriormente, a cerca de mais ou menos 120 graus por cerca de 20 minutos. Caso aquele meio contenha algum componente que não seja possível de ser autoclavado, ele vai ser filtrado e o filtro que a gente vai utilizar vai ser um filtro com poros de 0,22 micrômetros. Bom, não é só o meio de cultura que vai precisar passar por essa esterilização. Os explantes também precisam passar por tratamentos para evitar contaminantes e para se livrar dos contaminantes. Então, o que a gente faz? A gente pega os explantes, lava com água destilada primeiramente e parte para a desinfecção. A gente vai desinfectar. Normalmente, os protocolos de desinfecção vão variar de espécie para espécie, mas normalmente eles seguem um padrão. O padrão é você passar no etanol 70 e depois no hipoclorito de sódio. Aqui eu dei um exemplo que a gente pode usar um etanol com desinfecção de um explante por etanol de 70% por 1 a 2 minutos. Normalmente o etanol é normalmente esse tempo, um tempo mais curto. E depois a gente coloca para uma solução de hipoclorito de sódio de 2% por 10 a 20 minutos. É sempre mais ou menos assim, o etanol 70 por um pouco menos de tempo e uma solução de hipoclorito de sódio de 1 a 2% por um período maior de tempo. Logo depois a gente pode inocular em fluxo laminar esse explante no meio de cultura esterilizado. A purificação da água que a gente utiliza é também muito importante, porque como a água é o principal componente do meio de cultura, é dela que pode vir as maiorias das contaminações que a gente tem. Então, saber qual água a gente está utilizando e por que a gente está utilizando aquela água é muito importante. Sendo assim, a gente tem várias formas de tratar a água que a gente está utilizando no meio. A gente pode filtrar, destilar, deionizar ou utilizar o tratamento de osmose reversa. O processo de filtração, cada processo ele vai
servir para retirar, vai servir para retirar certos componentes. Cada método de purificação de água vai ter uma lógica de funcionamento diferente. Vai retirar as impurezas de uma maneira diferente. A filtração, como o próprio nome já diz, a água vai passar por um filtro de carvão ativado que vai remover principalmente as partículas orgânicas e o cloro da água. A destilação ela vai basear na evaporação e condensação da água. Ela é uma forma muito boa de se eliminar componentes biológicos da água, porém ela não é um bom meio para remover componentes voláteis da água. Por quê? Porque os componentes voláteis eles evaporam e condensam junto com a água. O processo de deionização ele vai remover íons, ou seja, vai remover todos os metais presentes na água, porém ele não remove micro-organismos. E por fim, o processo de osmose reversa, que é um processo por filtração tangencial, ele vai remover todos os componentes da água, restando apenas a água em si, ou seja, só o H2O. E essa água de osmose reversa, a osmose reversa é o principal método que a gente utiliza para purificação de água dentro da cultura. Depois dessas duas áreas, a gente tem a área para manipulação asséptica. Ou seja, vai ser nessa área que a gente vai pegar o explante e colocar ele no meio, para que ele possa crescer. Sendo assim, é o local que precisa ter a maior asepsia dentro do laboratório de cultura de tecidos, porque nesse local em que a gente vai a planta ela vai passar para o meio de cultura. Se houver qualquer tipo de outro ser vivo, algum micro-organismo entrando naquele meio, quando a gente coloca a planta, aquele micro-organismo vai crescer no meio e vai roubar todos os outros nutrientes. Então, nesse local, é importantíssimo que se haja o maior controle de asepsia possível. Então, nessa área, a gente vai ter um local exclusivo para a capela de fluxo laminar e as estantes para a estocagem temporária dos meios de cultura já esterilizados. Então, a gente vai preparar os meios de cultura, esterilizar, preparar o explante e colocar nesse local. A câmara de fluxo laminar ela vai ser essencial à manutenção da esterilidade. Ela vai garantir que dentro de uma área isolada não vai haver nenhum tipo de corrente de ar de fora que possa trazer algum micro-organismo. Dentro dessa área a gente precisa ter sempre um ar filtrado, ou seja, dentro da câmara de fluxo laminar a gente precisa ter um ar filtrado que vai reter os micro-organismos e poeiras que podem contaminar o meio. Além disso, o ar também precisa, como o ar vai passar por um filtro, ele tem que ser estéreo, para que a inoculação ela seja livre de qualquer contaminantes. Então, para garantir a asepsia dessa área como um todo, a circulação de pessoal deve ser muito restrita. Isso porque a própria circulação de pessoas já traz alguns micro-organismos, seja através do sapato, seja através da pele, ou seja até mesmo organismos provenientes da própria pessoa. Tudo isso pode contaminar o ambiente e contaminar as culturas que ali vão ser trabalhadas. Sendo assim, o que a gente faz? A gente pega os meios e os explantes que a gente vai utilizar, sendo esses explantes gemas, raízes, segmentos nodais ou sementes. A gente vai fazer uma dissecção desses componentes, vai fazer uma esterilização superficial, que é aquela lavagem com álcool e hipoclorito que eu falei para vocês. Vai fazer uma dissecção final, antes do estabelecimento da cultura, e vai colocar eles na cultura e vai incubar eles dentro de uma área própria para o crescimento. Sendo assim, depois que a gente inocula o explante no meio de cultura, a gente precisa colocar esse explante com o meio em uma área de cultivo, que é o local onde as culturas são mantidas até o momento de serem retiradas do frasco. O que a gente precisa ter então dentro desse espaço? Estantes iluminadas, com prateleiras com 50 centímetros de largura, com
espaço entre si de 40 a 45 centímetros. Esses locais eles precisam ter um fotoperíodo, porque as plantas elas precisam de um fotoperíodo para o crescimento acontecer. Eu preciso ter ali uma facilidade para o controle de luz e temperatura, porque é esse controle de luz e temperatura que vai garantir o sucesso do crescimento da minha planta in vitro. A gente precisa controlar a intensidade luminosa. A gente pode utilizar lâmpadas fluorescentes comuns dentro desse espaço ou incandescentes mais brancas. Sendo que a gente tem algumas lâmpadas que emitem uma luz de espectro mais amplo e são melhores, porém mais caras de se utilizar nesses espaços. Além disso, há uma grande tendência de se utilizar LEDs e lâmpadas que emitem ondas em frequências específicas para estimular o crescimento daquela planta. Há uma grande área de estudos envolvendo isso. Bom, depois que a planta ela cresce in vitro, a gente precisa de uma área para observar e fazer o exame dessas culturas que a gente obteve. Sendo assim, essa é a nossa quinta área do laboratório de cultura de tecidos. Nessa área a gente vai contar principalmente microscópios, tanto estereoscópio como óptico como invertido, para fazer a análise das culturas. Além disso, a gente vai ter sempre sistemas de câmera fotográfica para fazer a fotodocumentação de todo o material que a gente analisar. É nessa área que a gente faz a avaliação, então, citológica e histológica de todos os materiais que a gente obteve na planta de cultura, e para garantir que aquela planta ela cresceu bem, ela cresceu como esperado, se todos os tecidos cresceram como esperado, enfim. Bom, depois a gente fazer o exame e garantir que aquela planta ela cresceu bem in vitro, a gente precisa de uma área para aclimatar aquelas plantas. Qual que é a função principal da área de aclimatação de plantas? Bom, a planta in vitro ela está numa condição extremamente confortável. Ela tem temperatura constante, ela tem um fotoperíodo constante, ela tem umidade constante. Ou seja, se a gente retirar ela da condição in vitro e plantar direto no solo, direto no campo, aquela planta ela morre. Ela estava lá numa condição sem nenhum tipo de bactéria, sem nenhum tipo de agente biológico, químico ou físico atrapalhando a vida dela, só ajudando ela a crescer, e vai passar ela para um ambiente muito inóspito comparado com o que ela estava antes. Sendo assim, a gente precisa de uma área intermediária em que ela vai se adaptar à condição fora do meio de cultura. Sendo assim, a gente vai ter, numa área de aclimatação, ela vai ser uma área que a gente vai ter umidificadores que vão controlar a umidade dentro daquela sala, para não ter grandes alterações na umidade, e controlador de temperatura também. Ela vai ser sempre, esses lugares vão ser sempre um anexo do laboratório de cultura, ou seja, não vai ser dentro do espaço do laboratório. Vão ser sempre algumas casas de vegetação, podem ser telados, câmaras úmidas, estufas plásticas, enfim. Elas vão ser áreas que vão estar ali no meio termo entre o campo, que a gente quer plantar essa planta in vitro, e o meio de cultura. Ela vai estar ali entre as duas coisas. As plantas elas precisam ser plantadas em um substrato estéreo, porque lembra que ela saiu de uma condição extremamente estéreo. Se a gente plantar ela em algum substrato contendo micro-organismos, aqueles micro-organismos podem acabar matando a planta. E as mudas aqui elas vão ser individualizadas em sacos plásticos ou manejos de isopor ou plásticos. Quando a gente faz a aclimatação das plantas, ou seja, a transferência das plantas para a casa de vegetação, todo o metabolismo da planta muda. Antes a planta ela estava numa condição, como eu disse, heterotrófica. Ela estava sobrevivendo a partir dos nutrientes do meio. Quando a gente passa ela para a aclimatação, é nesse lugar que ela vai começar a ter um metabolismo mais autotrófico, ou seja, ela vai ter uma transpiração maior, ela vai ter uma disponibilidade de nutrientes para fazer a fotossíntese, ela vai ter uma susceptibilidade a micro-organismos, ou seja, ela vai ter que começar a se acostumar a viver em ambientes com micro-organismos, o que ela não estava acostumada antes, e como eu disse, ela vai passar
do estado heterotrófico em que ela estava para o estado autotrófico em que ela precisa estar para quando ela começar a ser colocada no campo. Sendo assim, a gente vai sempre prezar pela lavagem das raízes daquela planta, a gente vai sempre prezar em manter um ambiente que ela está com alta umidade e vai fornecer uma solução nutritiva para aquela planta no começo. O que a gente precisa considerar após o cultivo in vitro, ou seja, após o cultivo que eu fiz em planta? A avaliação das plantas do cultivo in vitro em condições de campo, ou seja, a sanidade daquela planta, a produção e a variação somoclonal daquela planta. Quando eu obtenho, por exemplo, vários clones in vitro, o que eu tenho que obter de planta final, ou seja, a planta que eu vou botar no campo, vão ter que ser sempre plantas sadias, que vão ser capazes de crescer, plantas produtivas, porque o sistema de cultura é caro, então para eu justificar o uso do cultivo in vitro para a produção das mudas, eu preciso ter uma produtividade alta das plantas que vão provir dessas mudas. Eu preciso garantir também que não haja variação somoclonal daquela população. Se houver algum tipo de variação somoclonal, essa variação somoclonal ela é rapidamente identificada e rapidamente descartada. A gente precisa considerar também o número de plantas que a gente produziu a partir do meristema e a gente precisa considerar também o custo de produção versus a qualidade da muda. A gente nunca vai optar pela produção in vitro se a muda que a gente obtiver após todo o processo de produção de cultura de tecidos não resultar em uma planta muito boa, numa muda muito boa, um resultado numa muda muito que cresce muito ou que tem uma alta produtividade. Sendo assim, todo o projeto, todo o trabalho, toda a técnica de cultura, ela precisa ser organizada de forma que não cause prejuízo, certo? Porque ela é uma técnica muito cara. Sendo assim, esse é o fim da aula. Aqui a gente tem a nossa bibliografia básica e alguns textos de apoio que vão servir para ajudar vocês a entenderem um pouco mais do ambiente do laboratório de cultura de tecidos e o que está presente nele, quais são os cuidados que a gente precisa ter com os acidentes, enfim, todo esse tipo de material vocês encontram aqui. Obrigado e até a próxima aula.